Você precisa ter um posicionamento para experimentar um tempo de refrigério na sua vida. Para isso, eu quero te convidar a ficar conosco até o final desse vídeo. O que fazer mediante as adversidades da vida? Como que eu preciso me posicionar mediante as dificuldades da vida? Em primeiro lugar, eu preciso ficar calmo. Porque quando a gente fica preocupado e agitado, a gente não consegue raciocinar muito, ok? Estudos informam que o nosso cérebro ele tem até 3 segundos para dar uma resposta mediante aos fatores externos que recebemos. Eu faço essa pergunta para você. Quais são as respostas que você tem dado para o seu organismo mediante as adversidades da vida? Em primeiro lugar, nós temos que ter o controle dessas adversidades. Tudo bem que as adversidades nós não temos o controle sobre elas, mas nós conseguimos controlar a nossa vida. Por que nós temos que controlar? Porque senão a gente vai ficar sem direção, a angústia, o desespero vai bater mais uma vez na porta do nosso coração e talvez nós vamos agir de uma forma errônea. Errônea e, em determinados momentos, de uma forma impulsiva. A impulsividade é muito ruim diante de adversidade. Como você mesmo disse, 3 segundos. Se nesses 3 segundos a pessoa não acalmar, não aquietar, ela vai agir de maneira impulsiva. E, na maioria das vezes, a impulsividade traz complicações ainda maiores. Então, a dica é: aquiete a sua alma. Fique calmo, tranquilo, mesmo diante de circunstâncias contrárias, para que Deus possa ter o controle da sua vida e para que Ele possa lhe dar a direção certa a seguir. Depois que você parou e refletiu, não deixou a sua impulsividade controlar a sua vida, você vai entrar na segunda pergunta: o que eu posso fazer? E aí, mediante essa questão do que você pode fazer, você não pode olhar somente para a situação difícil. Você precisa olhar para as possibilidades. Querido, existem possibilidades. É porque, às vezes, o nosso olhar está focado somente para a situação ruim. Mas existem as possibilidades. Se você não conseguir pensar nas possibilidades, peça ajuda. Ligue para alguém, converse com alguém, lembre de algo que você leu, alguma orientação que alguém te deu, porque nesse momento vai ser de suma importância para você. E a terceira pergunta é: como que eu posso agir mediante a essas adversidades? E aí, dentro dessas possibilidades, você vai ter um olhar diferenciado. Bom, eu não posso agir agora, eu preciso ficar parado. Então pare. Bom, a minha melhor maneira de agir é eu entrar em contato com alguém pedindo uma ajuda para fazer algo por mim. Então faça. Pedir um conselho, pedir uma oração, né? Para poder tentar se acalmar. E uma outra questão também que é de suma importância é você sair desse foco do desespero e você pensar ou fazer algo que tire dessa pressão. E aí, olhando para essas realidades que foram faladas aqui, com certeza, assim como eu e assim como você, nós já passamos por diversas adversidades, né? E eu quero fazer você pensar um pouquinho como que você reagiu na última adversidade que você teve. Eu lembro que em alguns momentos da nossa vida, da minha vida inclusive, o desespero quis bater na minha porta. E há um tempo atrás, o desespero bateu na nossa porta. E nós deixamos essas adversidades tomar conta da nossa vida. Não foi bom. Foi muito ruim para nós, foi muito ruim. Mas depois desse exemplo, né? Depois dessa experiência que nós tivemos bem negativa, não conseguimos controlar as nossas impulsividades, nós começamos a caminhar passo a passo
para que qualquer adversidade que chegasse na nossa porta, na nossa vida, nós tivéssemos um olhar diferente. Por exemplo, acalme-se. Acalme-se. Nem tudo está perdido, acalme-se. Calma, porque louvado seja o nome do Senhor, Deus nos concede sabedoria, Deus nos concede direção, Deus nos concede o autocontrole vindo dos altos céus. Meus irmãos, a pior coisa é quando você perde o controle da sua vida. É quando você deixa os fatores externos conduzir a sua vida. E quando, nos momentos de dificuldades, como a Tati mesmo falou, nesse tempo de adversidade, nós precisamos olhar para os textos da Palavra de Deus. Há momentos que as notícias chegam de uma forma tão abrupta, tão agressivas, que nós nos esquecemos daquilo que nos dá esperança. O que nos dá esperança é o nosso relacionamento com Deus. O que nos dá esperança é a nossa intimidade com Deus. O que nos dá esperança é elevar os nossos olhos para o monte, de onde vem o meu socorro, diz o Salmo. O meu socorro vem do Senhor. O que nos dá esperança é entendermos o que diz o Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, palavras de Jesus. Ele disse para os discípulos: no mundo vocês terão aflições, mas contudo tenham ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Não perca o ânimo diante dos desafios da vida, diante das adversidades. Não perca o desejo pela luta, não perca o desejo de seguir. Não se desespere, porque o Senhor, como diz Salmo 46, é o nosso refúgio, Amém. É a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Amém. Quem sabe você está agora vivendo um tempo de angústia, mas em Deus esse tempo vai passar Amém. E há de se transformar num tempo de refrigério. Assim como passou na nossa vida, nós vivemos um tempo de angústia, mas hoje nós estamos experimentando um tempo de refrigério e o nosso desejo é que este tempo de refrigério alcance a sua vida. Não olhe para as dificuldades, não olhe para as diversidades, olhe para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém. E tudo traz ensinamento, tudo traz ensinamento. E nós, quando passamos por momentos difíceis, nós adquirimos experiências, Sim. propriedades, né? A carcaça fica mais grossa, como diz, né? O ditado popular. E aí, quando você enfrentar outras adversidades, porque a vida é assim, nem tudo está no nosso controle, né? As adversidades, elas chegam, nós iremos olhar de uma forma diferente, né, amor? Para as diversidades. Não vai ser aquele olhar de desespero mais. E interessante que a palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? A gente fala de alguns assuntos e vem saltando assim, né? Na nossa mente. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Meu Deus, esse Deus é maravilhoso. Então, quando você estiver passando por alguma situação adversa que foge do controle da sua vida, lembre-se daquilo que o Senhor já fez por você. Lembre-se disso. De tantos livramentos que Ele já lhe concedeu. De tantas respostas que Ele já te deu. Então, quando a gente lembra, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, quando a gente tira o nosso foco do problema, como foi falado no início, né? O nosso coração, a nossa vida, ela fica mais quieta. Mais leve. Ela fica mais leve, né? E aí você consegue ter um olhar diferenciado para dar um rumo para essa adversidade. Amém, Tati. Amém. E o nosso desejo é que Deus lhe dê um tempo maravilhoso de refrigério, aonde as adversidades que você tem enfrentado não governarão a sua vida, porque o Senhor é o teu pastor, o Senhor é o nosso pastor e nada há de nos faltar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. E não se esqueça que na próxima semana, quarta-feira, você tem um encontro marcado conosco. Na quarta do refrigério.